pois precisamos ouvir a tua palavra que é o nosso escudo, Senhor. Usa ele poderosamente, Senhor, e no momento, Senhor amado, que esteja ministrando, Senhor amado, tu vem com provisão sobre a casa dele, pois isso é o que diz a tua palavra, em nome de Jesus. Graças a Deus, eu quero cumprimentar os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Com alegria poder estar novamente com os irmãos aqui nessa noite. Que Deus possa continuar abençoando a vida de todos, de modo geral, a vida da pastora Maria José, a vida de toda a sua família, o presbítero Flávio, a todo o ministério, o presbítero Jorge, que nos convidou, a todos os irmãos que fazem parte desse ministério, que tem ajudado a pastora a recarregar, né, esse fato que não é fácil, né? As pessoas visam somente a questão de liderar, mas não tem ideia do preço que paga para poder estar aqui. Então, assim, que Deus ele possa continuar abençoando a vida de todos os irmãos que estão aqui, a todos vocês que estão aqui nessa noite, que sem sombra de dúvida não vieram aqui para um momento de distração. Não vieram aqui porque não tem algo melhor para fazer em casa, mas vieram aqui porque precisam ouvir algo da parte de Deus. E Deus já está falando conosco. E pela sua infinita misericórdia, me escolheu para estar falando com vocês essa palavra para vocês. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 52. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Livro de Gênesis, capítulo de número 41, a partir do versículo de número 52. Na verdade, o único que nós vamos ler, versículo de número 52. E diz a palavra do Senhor. E ao segundo chamou, porque disse Deus, me fez crescer na terra da minha aflição. Vamos ler todos juntos no 1, 2, 3. E o nome do segundo chamou, porque disse Deus, me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Queridos, nós precisamos olhar o cenário em que José estava habitando. Precisamos lembrar que o seu pai já veio de uma família extremamente conturbada. Porque o seu pai, que era Isaac, filho do patriarca Abraão, que tinha uma promessa de que sua geração seria geração poderosa, escolhida por Deus. Só que quando Isaac decide se casar, que era uma moça escolhida por Deus, não era qualquer uma. É muito importante frisar isso, que naquela época havia preocupação do relacionamento que havia sido feito para agradar a Deus. Não é como alguns relacionamentos que nós vemos por hoje, que só se preocupa com a beleza e com a condição financeira. Naquela época, a moça que haveria de se casar, ela era eleita, realmente pesquisada, não era de qualquer maneira. Quando Abraão decide que chegou o momento do seu filho casar, ele manda o seu servo com o nome Eliezer procurar essa moça, e quando ele encontra essa moça por nome Débora, se não me falha a memória, né? É Débora, não esqueci isso, Débora. Ela estava trabalhando, dando água para os seus camelos, para os seus animais. Então Eliezer, ele percebe que aquela moça não era qualquer uma. Ela era uma moça que realmente não iria somente se preocupar com a beleza estética do moço que ela haveria de se casar. Era uma moça realmente honrada e trabalhadora. Só que quando Isaac casa com essa moça que era de Deus, vai perceber que essa moça não engravida, vai perceber que ela não gera filhos. Então, pela ciência da época, pelos médicos da época, percebe que essa moça ela era infértil. Mas mesmo assim, Isaac não deixa de amar essa moça. Ele amava essa moça, por mais que filhos fosse de suma importância, muito mais naquela época, a qual era responsável
de dar seguimento para a descendência daqueles que tinham filhos. Quando alguém não tinha filho, a sua descendência seria apagada com a sua morte. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, ele abre a madre de Débora e ela vai engravidar. E a Bíblia diz que ela não engravida de apenas um, ela vai engravidar de dois. Ela vai ter 2 meninos dentro da sua barriga. Então é interessante que neste momento, quando nascem os 2 filhos, por nome Esaú, que foi o mais velho, e logo em seguida vem agarrado ao pé do seu irmão, por nome Jacó, a Bíblia diz que Isaac vai cometer um grave erro, que ele vai amar o seu primogênito por nome Esaú. Por isso que eu disse inicialmente que a família vai começar com um problema muito grave, que é um pai fazer distinção entre um filho melhor e o outro filho que ele vai amar menos. E todos nós sabemos aqui, querido, que quem aqui é pai de mais de um filho, você não pode simplesmente amar mais um e ignorar o outro. Você tem que amar todos eles de igual forma, porque senão um vai acabar odiando o outro, porque atrai o amor do pai ou da mãe mais do que o outro. Vai haver uma rivalidade dentro de casa. Então nós vamos perceber que Isaac, talvez sem perceber, ele vai causar uma rivalidade dentro da sua casa, enquanto ele faz distinção de mostrar que ele já tinha escolhido Esaú como seu primogênito, que haveria de dar continuidade à sua descendência, que tinha a promessa de ser o primogênito. Ele vai desprezar Jacó. E é nesse momento em que nós vamos perceber, querido, que todo aquele que é desprezado dentro de casa, ele começa a se sentir rejeitado, ele começa a planejar meios de se afastar de casa, ele começa a ver o seu irmão como seu inimigo, e não era provavelmente o que o seu pai queria, mas só que isso começou a acontecer dentro da casa do patriarca Isaac. Então a Bíblia Sagrada vai dizer então que Isaac fica velho, Isaac envelhece ao ponto dele estar já quase na sua morte, ele fica cego, e então é nesse momento em que ele percebe que já os seus dias estão se findando, ele então vai decidir passar a primogenitura para o seu filho mais velho. É nesse momento em que a Bíblia Sagrada faz questão de mencionar que um certo dia Esaú estava no campo caçando e não conseguiu nada, e quando ele voltou para casa, o que ele vê? Ele sente um cheiro de um feijão cozido na lenha, muito cheiroso, que chama atenção, e ali ativa o instinto de fome que ele estava, porque ele não tinha conseguido trazer nada para se alimentar. Mas Jacó, provavelmente mais próximo da sua mãe, ele aprende a culinária, ele aprende os talentos dos temperos, ele aprende com a sua mãe a mexer com a comida, a cozinhar, e ele faz um grande guisado de lentilha, e o seu irmão diz: nossa, mas está muito cheiroso. Se está cheiroso desse jeito, imagina o gosto como é que está. Então é nesse momento que Jacó percebe que ele tem uma grande chance de virar a mesa ao seu favor. Então ele diz: olha, se você quer comer desse prato, se você quer degustar dessa lentilha, me dá a tua primogenitura, me dá a herança que papai já disse que é tua. Eu não tenho nada a perder, mas se você quer comer esse guisado aqui, me dá a tua primogenitura. Então Esaú não pesa na balança o que de fato valia a pena, e ele abre mão daquilo que era sua herança, primeiramente do seu pai e depois principalmente do seu Deus, e ele abre mão da primogenitura por causa de um guisado. E o texto sagrado diz que um certo dia o seu pai chama ele dentro da sua tenda e pede para que ele vá caçar e traga algo para que o seu velho pai possa se alimentar, e que ele haveria de abençoar ele e entregar as promessas para a sua vida. É nesse momento que Jacó percebe, a sua mãe chega para ele e diz: olha, meu filho, o teu pai vai passar a primogenitura para Esaú, agora já era para você. Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou te vestir com pele de camelo, eu vou te vestir com pele de ovelha, eu vou te deixar todo peludo, para que você se apresente diante do seu pai, porque Esaú era mais cabeludo do que Jacó. Então a Bíblia Sagrada diz que naquele momento, enquanto o seu irmão estava caçando um animal para o seu pai, para poder o alimentar,
Jacó entra dentro da tenda e toma a promessa do seu irmão. Como é que uma família vai se originar desse tipo de conflito? Jacó tem que sair fugindo porque o seu pai, quando percebe, já é tarde demais. Já abençoou quem não era para abençoar. Já entregou a bênção para quem não era para entregar. Então Débora, vendo que provavelmente o seu filho mais velho haveria de matar o caçula e haveria uma desgraça dentro do seu lar, ela percebe a gravidade das consequências do que ela havia incitado dentro do coração do seu filho. Então ela diz: Jacó, pega tudo que você puder pegar, meu filho, e tu vai embora, não volta mais aqui, porque o teu irmão vai querer te matar, vai acabar com a tua vida. Então Jacó tem que sair correndo e fugir. Para onde é que Jacó vai? Jacó vai para a terra do seu tio por nome Labão. Quando ele chega naquele lugar, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vê as suas primas e se apaixona pela mais nova, chamada Raquel. Ele fica apaixonado por aquela moça e diz para o seu tio: eu quero ela, eu quero casar com ela, eu quero ela para ser a minha esposa. E o tio Labão diz: olha, vamos fazer o seguinte, aqui não é somente querer, tem que pagar o preço. Se você está disposto a pagar o preço, estou. E qual é o preço? Trabalhar para mim 7 anos. Aí Raquel vai ser sua. Tudo bem, eu pago. Então Jacó fica durante 7 anos com o propósito de receber salário sem nada. Qual era o que ele iria receber? Era a herança de Raquel. Quando finalmente se conclui os 7 anos que ele paga por Raquel, que ele vai se casar, que vai namorar, quando ele entra dentro da tenda, ele entra com uma mulher que não era que ele escolheu. Era sua irmã, que o seu tio passou a perna. Quando ele percebe que a mulher que está ali não era que ele amava e que ele trabalhou, você já ficou pé da vida quando o seu salário atrasa? Quando chega o 5º dia útil, o salário não bate na conta? Imagina, as contas não esperam você pagar, mas o patrão acha que na cabeça dele, ele acha que a gente não tem problemas e contas para pagar. Imagine mais ou menos, Jacó pagou 7 anos e quando chegou a hora de receber, recebeu totalmente ao contrário. Ele olha e diz assim, ele sai doido, pé da vida. Quem sabe doido para dar um cacete no velho Labão, 7-1, que era seu sogro e era seu tio, e disse: só não foi o que nós combinamos. A Labão, que era 7-1 nada, disse assim: olha, não sei como é que é lá, mas aqui primeiro nós casamos a mais velha, depois a mais nova. Se tu quer Raquel, tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. Jacó, ele poderia apelar ao tribunal para alguma coisa que tivesse aquele lugar, mas ele decide: não vou pagar mais uma vez. E ele faz 7 anos novamente até que consegue. Olha que tribulação. Só que nesse intervalo que ele casa com Raquel, Raquel não vai engravidar. Enquanto Lia, que era sua irmã, que foi que o seu pai Labão colocou no lugar dela na hora do casamento, não para de dar filho. Porque filho era um dote para a mulher. Quanto mais filho, mais herança ela haveria de receber. Então ela abre a torneira e vem filho atrás de filho, um atrás do outro. E vem filho atrás de filho. E Jacó, além de ter a esposa, ele deu para cada uma das suas esposas. Deu uma serva para cada uma, chamada Bila e Zilpa. Aí a concorrência aumentou, porque legalmente naquela época as servas também eram da dona. Ou seja, os filhos que a serva tivesse não eram da serva, era da sua patroa. Então o que Leia faz? Leia bota também a sua serva para se deitar com Jacó. E vem mais filhos, a concorrência só aumenta. Raquel não tem filhos. E Raquel, para se sentir em desvantagem, coloca a sua serva Bila para deitar com Jacó para ver se melhora um pouquinho o negócio a seu favor. E o que acontece? Não tem filho, ao ponto de Raquel chegar no capítulo de número 30,
de Gênesis pegar no colarinho da camisa de Jacó e dizer: me dá filho, miserável, senão eu morro. Tu dá filho para todo mundo, dá para Leia, tu dá para Zilpa, tu dá para Bina, e para mim, porque tu não dá? Aí Jacó olha para ela, que está dando um tapa na mão dela, que virado com ela, diz: eu sou por acaso Deus? Se ele não abriu o teu ventre, eu não tenho nada a ver com isso. E a confusão começa. Só que olha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Abre, por favor, dá para colocar um telão aí, por favor? Gênesis, capítulo de número 30, versículo de número 22. Ela percebe que humanamente não há nada que possa ser feito para ela engravidar. Só que olha o que o texto vai dizer. Gênesis, capítulo 30, versículo 22. O que aconteceu? O que aconteceu? Só Deus poderia abrir o madre daquela mulher. Enquanto ela estava preocupada em concorrência, nada acontecia. Mas no momento em que ela virou para quem realmente poderia fazer, Deus disse: eu abro o teu ventre, porque você entendeu que somente eu posso fazer. Aleluia. Lembrou-se Deus de Raquel. Olha para cá. Leia, a sua irmã e a sua concorrente ali, na corrida de quem fazia mais filho, já tinha 7 filhos. E um desses filhos era uma menina chamada Diná. Só que quando Deus se lembra de Raquel, o que acontece? Deus dá para Raquel um menino chamado legalmente. O primeiro filho era o primogênito, sim ou não? Então o primeiro filho quem deu foi Leia, e o nome era Rúben. O primeiro filho de Leia era Rúben, mais velho, o primogênito. Mas por que é que Jacó trabalhou durante 7 anos se fosse legalmente Raquel? Então quem era o filho primogênito para Jacó? Não adianta querer bagunçar o cenário, querido. Deus até permite fazer uma bagunça no cenário, mas Ele, quando está no controle, pode passar os céus e a terra, mas o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando Jacó fica sabendo que Raquel, a sua esposa amada, estava grávida, ele esquece de Lia, ele esquece de Bina, de Zilpa, esquece de todo mundo, porque para ele naquele momento só importava o que estava vindo daquela mulher. Quando o menino nasce, a Bíblia faz questão de mencionar que José é o filho da velhice de Jacó. Ele pega aquele menino e transfere para ele a primogenitura. Enquanto as mulheres estavam brigando para quem queria ter mais filhos, Jacó disse: não, esse que acabou de nascer, a promessa está sobre a vida dele. Vamos continuar. A Bíblia diz então que esse menino começa a crescer e protegido pela sua mãe, porque o texto faz questão de mencionar que ele não convivia juntamente com seus irmãos, que também olha só que bagunça, olha que bagunça familiar. Ele era irmão, ao mesmo tempo era filho. E ao mesmo tempo era irmão, mas também era como se fosse dono dos seus irmãos, que eram o centro da sua mãe. Olha que confusão. Só que já veio de família grande, sabe como é que é, né? Eu estou falando de família grande quando o pai e a mãe são os mesmos. Imagina quando o filho é de um, o pai é de outro, você não tem aquela confusão. Imagine como
é que uma criança nasce num cenário desse, onde tem vários irmãos e várias mães? O texto diz que José, ele não convivia com seus irmãos, que era o seu primo, que era o filho da sua tia. Ele não convivia. Ele convivia com os filhos que eram das servas das suas mães, ou seja, de Bila e de Silva. Porque os seus irmãos, que eram seus primos, que eram filhos da sua tia, não queriam convivência com ele. Odiavam ele de toda maneira. Porque Jacó, mais uma vez, olha só, você que é pai, você que é mãe, por favor, não mostre para o seu filho que você tem um carinho melhor do que o outro. Sabe o que acontece aqui? Jacó, ele começa a desfazer dos seus demais filhos que já eram tudo homem. José era uma criança, no meio de um monte de marmanjo. Olha que infantilidade, um monte de homem já marmanjo com raiva de uma criança. Mas Jacó fazia distinção de mostrar que ele amava mais aquela criança. Eu sei que tem um bebê, quando você tem uma criança maior em casa, claro que você vai dar um pouco mais de atenção para o filho, que é um bebezinho que acabou de nascer, que é um xodozinho. Mas não esqueça daquele que já é mais velho, não, porque ele chegou primeiro. Deu o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção. Não sei se Deus está falando com você, mas Deus está dizendo para alguém aqui também. Abrace e beije aquele grandãozinho lá que também estava dentro da sua casa. A Bíblia diz que ele deixava bem claro que ele amava mais a José. José não entendia o rancor dos seus irmãos contra ele. E talvez até Jacó não entendia o mal que ele estava fazendo, mas os irmãos odiavam tanto José que desejavam que ele morresse. Imagine você conviver dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro de um lugar em que as pessoas querem que você se machuque, seja destruído. Era o cenário. Jacó, ou a Raquel protegeu José até onde ela podia, como a galinha protege seus filhotes. Mas a Bíblia diz que quando Raquel engravida pela segunda vez, e dessa gravidez veio a Benjamim, que a Bíblia diz que ela morre. E da morte de Raquel, José agora tem uma responsabilidade muito grande, que agora é de proteger o seu irmão. Quem sabe ela chegou, pastora Maria José, e disse assim para José: olha, meu filho, protege o teu irmão, tá? Os seus outros irmãos, porque eu gosto de você, também não vai gostar do seu irmão. Então José, quando vê que a sua mãe morreu, não poderia mais lhe proteger, ele tem que aprender a desenvolver uma maturidade rápida para proteger o seu irmão daquilo que ele podia. Porque da mesma maneira que ele havia sido atingido, rejeitado, muitas das vezes, quem sabe, feito brincadeiras, de zombar José, os seus irmãos faziam, ele entendia que o seu irmão também não seria poupado. Então o que acontece? A Bíblia vai dizer, querido, que nesse exato momento, Jacó manda os seus irmãos ir levar as ovelhas para poder pastorear. E os seus irmãos se distanciam da visão. Até porque era muito comum. Todas as vezes que o pastor chegava em uma região e não tinha mais alimento para suas ovelhas, ele tinha que migrar para outros lugares. Isso era muito comum. Então, quando Jacó percebe que os seus filhos não estão ali nas proximidades da sua visão, o que ele faz? Ele pega José e diz: meu filho, vai até onde estão os irmãos, para ver onde eles estão, porque eles estão afrontando, só um pouquinho, nem um beijo, só um pouquinho, você vai lá. E o texto diz que nessa época, o que Jacó faz para piorar o ponto do irmão de José? Dá para ele uma túnica de baixo. Aí, acabou. Quer ver alguém ficar doido é quando não sabe que você está sendo abençoado. Quer ver alguém ficar com ódio é quando descobre que você está sendo promovido. É quando descobre que Deus abriu aquelas portas que aparentemente parecia que não ia se abrir. Quer ver alguém ficar possesso e endemoniado? É quando vê Deus te exaltando, te abençoando, honrando o teu ministério, honrando a tua casa, mas mesmo não aceitando, Deus irá abençoar a sua vida.
texto diz que José agora vai para o deserto para procurar os seus irmãos. E quando ele chega em uma parte muito distante, onde estava a sua família, onde está o seu pai, onde está o seu povo, ele encontra os seus irmãos ali pastando ali com as suas ovelhas, e os seus irmãos de longe enxergam ele e dizem: lá vem o sonhador. José era conhecido por sonhador, porque um certo dia ele acorda pela manhã como um adolescente de 17 anos, animado, naquela 220 ali, e aí chega na mesa, já está preparado já aquela geleia, já está preparado já lá aquele iogurte desnatado, aquele negócio maravilhoso em cima da mesa, aquela mesa recheada de criança, de filhos para todo lado, e ele diz: olha gente, eu tive um sonho, e nesse sonho eu vi todos os feixes de lenha de vocês se curvando diante do meu. Aí acabou. O café da manhã se estragou. Porque ninguém entendeu. Como é que pode você ser um menor, vai liderar sobre a gente? Isso é impossível. Porque contar sonho grande para quem sonha pequeno não vale a pena. Quem tem visão mirrada nunca vai enxergar além das paredes. Aí passou-se um dia, lá vem ele de novo e diz: olha, eu tive outro sonho, dessa vez eu vi 11 estrelas, o sol e a lua se curvando diante de mim. Aí Jacó entendeu, se colocou de pé e disse: meu filho, enquanto estava só na extremidade dos teus irmãos, eu até aceitava, mas tu está dizendo que eu e a tua mãe vamos se curvar? Eu não imagino José dizendo: pai, só foi um sonho. Então Jacó, que também era um sonhador, disse: Deus vai fazer coisa grande na vida desse menino. Deus vai fazer coisa grande na vida desse menino. Às vezes nós sonhamos sonhos que são maiores do que a nossa capacidade de condição. Às vezes nós sonhamos coisas que para nós é tão longe, tão distante, impossível. Só que eu digo para você, não tenha vergonha do lugar que talvez você está nesse momento. Não tenha vergonha talvez da profissão que está na sua carteira de trabalho. Não tenha vergonha do lugar humilde onde você trabalha. Não tenha vergonha da roupa que você usa para trabalhar. Porque no dia que Deus decidir te exaltar, você vai olhar lá para trás e você não pode ter vergonha, mas você tem que dizer: o Senhor foi fiel na minha vida. É muito triste quando nós encontramos alguém que tem vergonha de onde ele está nesse momento. Mas Deus, ele é aquele que honra aqueles que confiam nele. Tem gente que quando Deus exalta ele, quer apagar o passado dele, para que ninguém saiba. Nossa, eu era faxineira, eu tirava lixo, eu fazia isso, eu era servente de pedreiro, é isso, mas agora está andando com um carro bom, tem casa boa, tem um dinheiro, um bolzinho na conta lá, mas esquece da onde Deus te tirou. Lembra-te da onde o Senhor te tirou, porque foi a graça e misericórdia dele. José, então, quando ele chega para os seus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que os seus irmãos já estavam doidos de raiva dele, querendo matar. Vamos matar esse garoto, ninguém vai sentir falta dele. A gente leva um pedaço de pele, diz que um animal devorou ele e leva sangue para fingir que é o sangue dele. Olha ao ponto que nós chegamos, querido. Pessoas odeiam outras por não aceitarem a pessoa naquela posição. Gente que trabalha aí fora, nós nos deparamos que as pessoas são capazes de tudo para derrubar as outras. E às vezes são pessoas que fazem a mesma função, trabalham na mesma posição que você, mas só para ter um pouquinho de moral com alguém que um pouquinho está lá em cima. As pessoas são capazes de tudo. E pior, que a gente se depara com alguns que se diz crente, que são cristãos, e você diz: não pode ser. Não é possível. Eu já me deparei com pessoas que diziam que era cristão, mas na primeira oportunidade que tinha, não tinha conversa, passava a rasteira mesmo para poder ver a pessoa cair.
Os irmãos de José já não suportavam mais eles. Então o que eles fizeram? Pegaram José, viram uma cisterna na frente deles e jogaram ele. Não se preocuparam se aquela cisterna estava vazia ou se estava cheia. O ódio era tão grande que eles ficaram cegos. Nós queremos destruir esse miserável que está impedindo que a gente consiga alguma coisa com o nosso pai. Jogaram José na cisterna. E dentro da cisterna ali, a Bíblia diz que a cisterna estava seca. Ou seja, provavelmente José deve ter se machucado feio. Vai feito vários hematomas no seu corpo. Mas no seu corpo, eu estou preocupado com aquilo. Quando o Rubem chegou e disse: vocês são malucos, o que vocês estão fazendo? A gente não aguenta mais esse moleque. A gente não aguenta mais, nós queremos acabar com a vida dele. Vamos tirar ele. E Rubem, que era o mais velho, percebendo que não teria como ele aplacar a ira, o ódio que eles tinham de José, é quando ele percebe que vem de longe uma caravana de ismaelitas. Ele diz: a única chance que eu tenho para ele não matar esse menino é Deus. Quando eles veem quando ele vê aqueles grupos de ismaelitas vindo do deserto, ele diz assim: ei, vem cá que a gente tem um produto para você. Tiram José de dentro da cisterna e entregam José. Recebem 20 moedas. Olhe para cá, querido. Tem momentos que é melhor estar na mão de estranhos. Mas Deus está dando que está na mão de pessoas que é conhecida, direcionada pelo diabo. Às vezes a gente não entende os processos de Deus. E às vezes Deus permite a gente ser provado na mão de estranhos para a gente não ser humilhado na mão de quem é conhecido. De quem está do teu lado. Quem senta na tua mesa, quem come contigo, que te conhece. Porque o que é mais duro? Ser traído por quem você não conhece ou tem pouco relacionamento, ou ser traído por quem todo dia você está com ele? Deus estava dizendo: José, eu vou te privar de você ser destruído pela mão de conhecido. Eu vou te mandar para o deserto para te salvar. No momento que havia a salvação de Deus, dói. Mas é para que algo pior aconteça na sua vida. Então ele é levado como escravo para o deserto, para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele é vendido como um produto. E quem é que compra o passaporte de José? Um camarada por nome Potifar. Ele leva aquele moço saudável, belo, para dentro da sua casa. E ele percebe que quando tudo que aquele jovem fazia era bem sucedido. José chega na casa de Potifar e o primeiro trabalho que ele vai começar esfregando no chão é lavando o banheiro. Eu reforço mais uma vez: não tenha vergonha de onde você começou. Ele vai começar limpando o chão, limpando o banco, limpando o banheiro. Desculpa a expressão, metendo a mão na privada. Ele vai começar sendo provado, mas conforme ele vai trabalhando, o Potifar foi vendo que tudo que ele tocava se prosperava. Aí a Potifar disse: quem sabe, se eu colocar esse rapaz num lugar melhor, o que é que ele não pode fazer prosperar? Não precisa querer se mostrar para ninguém. Deus mesmo revela os céus para aquele quem ele deve revelar. Tem gente que gosta de ficar se mostrando que não está vendo meu talento. Vê como é que eu sou bom. Vê como é que eu sei fazer. Se você confia verdadeiramente em Deus, faz o que você tem que fazer corretamente, porque no tempo certo o Senhor te exaltará. E a Bíblia diz que José agora começa a cuidar das finanças da casa de Potifar. Olha como é que ele cresceu. De cuidador da casa, de zelador, já está cuidando de finanças, já está fazendo ali a matemática do dinheiro de Potifar, já está fazendo ali todo aquele projeto ali de crescimento da renda. E ele percebe: nossa, eu estou ficando mais rico. Só que José não entendia a potencialidade que ele tinha. Eu entendi que tudo que eu estou fazendo é porque Deus está me capacitando.
certo dia, enquanto ele estava trabalhando, porque quem está trabalhando está passando desculpada ao mesmo tempo para perder tempo. A mulher de Potifar está zombando, jurando. Que rapaz não. Você não sabe, mas tem alguém de olho doido para derrubar você. Doido para te destruir. Doido para ver a tua vida. E ele vai fazer de tudo para que você seja derrubado. O que acontece com José? José não cede às tentações que a mulher de Potifar vem. Ele foge da mulher de Potifar e deixa a sua capa para trás. José, quem sabe, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, diz: Deus, quase que eu fui, me livrei, graças a Deus, agora vou ser honrado. Quando chegar amanhã, quem sabe eu vou ser liberto, vou voltar para meu povo, vou voltar para minha família. Que nada. Quando chega no outro dia pela manhã, a porta dele chega, ouve-se esmurrando, quase derrubando. E ele diz assim: será que vale a pena ser fiel? Quando abre a porta, ele é preso. E Potifar dizendo: eu confio tanto em você, que você faz isso comigo. Tem momentos, querido, na nossa vida que, mesmo ser fiel, você vai ter que decidir se está disposto a ser fiel até ao extremo. Porque a gente entende que quem faz certo sempre vai colher coisas boas. Mas se Deus está desejando te provar, mesmo tu fazendo certo, Deus diz assim: eu quero que ela seja amassada. Eu quero que ele seja provado para me colher até a última gota do caldo de cana que ela pode levar. José estava sendo moído na cana. Ele não entendia. Deus, eu fui fiel. Eu não pequei. Eu não te neguei. Eu não te desonrei. Ninguém viria o que eu fiz. Mas eu decidi ser fiel ao Senhor. E mesmo assim eu estou sendo aprisionado. Mas Deus estava olhando para José e dizia: aguenta firme. Porque eu estou te apertando, estou te lapidando para algo ainda maior e você não está entendendo. A Bíblia diz que ele é levado para o cárcere. E dentro do cárcere, José ele vai se destacar ao ponto do carcereiro entregar a chave na mão dele e diz: olha, agora está contigo. Faz o que bem quer, ele ganhou a confiança do carcereiro. Um certo dia, o copeiro chega para José e diz assim: rapaz, eu tive um sonho, porque tanto o copeiro como o padeiro havia sido aprisionado, estavam no meio da mesma prisão ali que José, e o copeiro diz assim: eu tive um sonho, rapaz, e esse sonho está me tirando a paciência. Eu vi que eu colocava ali o copo na mão do rei, espremia as uvas da taça do rei, eu bebia e depois o rei também bebia. O que isso significa? José disse: isso é legal. Esse sonho é que o Deus vai te restituir na posição que você era. Esse é o significado. Aí o copeiro diz assim: sério, eu vou voltar para a posição? Aí José disse assim: coloca aí, Gênesis, por favor, 40:14. Gênesis 40:14. O que diz o texto? José, olhando para o padeiro, o copeiro, disse assim: olha, rapaz, Deus vai te restituir. Mas quando Deus te restituir, não esquece de mim não. Olha o que diz lá: porém, lembra-te de mim, quando te for, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, e faz-me sair dessa casa.
José já não aguentava mais estar naquele cenário. Flávio, tem momentos que, por mais crente que você seja, Deus vai te provar tão extremo que, como o apóstolo Paulo disse, nós somos provados de tal maneira que até na vida desistir. Há momentos na vida do crente que ele vai passar provações além da sua capacidade. Deus não nos prova além do limite, se prova. Deus prova os seus além do limite. Esse negócio de um relacionamento romântico não existe. Ou você está disposto a servir a Deus, mesmo na pior provação, ou você está no lugar errado. José, ele vê que ele precisa sair daquele lugar o quanto antes. Ele vê que ele já não está bem. O seu espiritual já não estava bem. Então ele clama: Deus vai te tirar daqui, mas por favor, clama ao faraó para que me tire daqui. Eu não aguento mais ficar nesse lugar. E sabe o que acontece com José? De fato a profecia se cumpriu. O copeiro voltou para o palácio para servir o rei. Sabe o que aconteceu? O copeiro esqueceu de José. Sabe o que Deus faz? Quando você tenta fazer da sua maneira para sair da prova, Deus diz: eu vou aumentar ainda mais. Porque com Deus não adianta você ficar tentando fazer trilha. Tem que beber até o final. Sabe o que acontece? José não sai. O copeiro não lembra de José. José continua dentro da prisão. Ele continua aprisionado lá dentro. Gênesis 41 agora. Por favor. Deus decide então lembrar de José. Gênesis capítulo 41 diz o quê? E aconteceu que ao fim, irmão, Deus, ele faz da maneira que quer e com quem quer. Passado 2 anos que o copeiro saiu da prisão, que já estava de volta no palácio, o que Deus fez? Deus lembrou de José. E o que Deus lembrou de José? Deus foi lá no palácio e disse: eu vou fazer José agora da maneira que eu quero. Quando até José tinha desistido, que nem Deus estava mais olhando para ele, Deus não foi no copeiro, Deus não foi em Potifar, Deus foi lá no trono e disse assim: levanta, faraó, tu não vai dormir mais não, porque tem alguém dela na prisão que precisa ser liberto. Deus vai levantar, vai tirar o sono, vai despertar gente grande para lembrar dos seus que estão na prisão. Você não está desassistido por Deus, você está no tempo e no momento em que Deus estabeleceu para mudar a sua vida. Deus vai no palácio e tira o sono de Faraó. E só quem já teve noites em que não conseguiu dormir, a qual você está cheio de sono, os olhos parecem que tem areia, os olhos ficam vermelhos, mas o sono não vem. É mais ou menos isso que Faraó estava passando. Quem sabe Faraó se levanta, vai de um quarto para o outro, anda aqui ao lado, vai passar lá, vai olhar para a janela para ver ali o rio passando e não consegue dormir. E o que acontece? Havia um sonho perturbando aquele homem. E nesse sonho aparecia 7 vacas, 7 gordas e 7 magras, 7 espigas bem magras e outra bem frutífera. E
tirava a paz do faraó. E ele começou a dizer: eu preciso que alguém revele, eu preciso que alguém faça o que significa esse sonho. E ninguém no palácio chama macumbeiro, chama catimbozeiro, chama espírita, chama mesa branca, chama todo mundo, e ninguém consegue revelar o que faraó tinha sonhado. Mas aí o padeiro disse: ah, meu Deus do céu, lembrei, tem um moço lá na prisão, faraó. Esse homem tem os sonhos que Deus revela. Não é qualquer Deus que nós temos aqui, não. É o Deus dos deuses, é um Deus invisível. Eu estava lá na prisão e ele revelou que eu estaria aqui de volta, colocando um vinho na sua mão. Aí quando o faraó ouviu, disse: traz esse moço aqui. Aprenda uma coisa: quando Deus decide abrir a porta da cadeia, da prisão, é para nunca mais você voltar. Tudo aquilo que está amarrado, preso na sua vida, quando Deus abrir, é para nunca mais se fechar. José sai da cadeia, e na mentalidade dele, quem sabe, ele iria voltar. Aquela mentalidade ainda de que não havia ainda vencido na vida, que não havia ainda sido abençoado, era a mentalidade de José. Saiu da prisão, vai se apresentar diante do rei. Quando ele chega diante do faraó, ele curva a cabeça com reverência ao rei. E ele diz: você é o José, o sonhador? Ele diz: não. Quem dá a revelação é Deus. Se ele quiser falar, eu digo. Então, José, o meu sonho. O faraó conta. E a Bíblia diz que José, no mesmo momento, diz: rapaz, esse sonho aí, o Senhor está dizendo que vai haver 7 anos de grande bonança. Ou seja, pode plantar o que você quiser aí, que vai nascer, vai prosperar. Porém, quando passar os 7 anos de prosperidade, vai vir uma seca que pode fazer o que quiser, que não vai chover e nem vai nascer nada. Pega o faraó e fala: rapaz, bateu, é isso aí mesmo. Eu entendi. Fala o seguinte: nós precisamos de uma pessoa capacitada. Deus não coloca pessoas de qualquer maneira. Eu preciso de alguém capacitado para administrar todo esse trabalho de agrícola, para projetar tudo para esse período, para juntar para quando chegar o período da fome, nós estamos prontos. O faraó olha para toda a sua comitiva, para o palácio, e vira assim: olha para aquele escravo lá embaixo e diz: pode ser outro. Querido, o que Deus vai fazer na sua vida, nem você vai acreditar. Aonde Deus ele vai te colocar, nem você vai acreditar. Faraó olha para José e diz: olha, é esse homem que vai administrar tudo isso. José é consagrado pelo faraó como o segundo ministro, ou seja, o segundo homem mais poderoso do Egito. Você pode enxergar o que Deus pode fazer quando nós somos dispostos a ser fiel até a última força. Se você enxerga alguém bem sucedido na vida profissional e espiritual, não fica olhando dizendo: ele é sortudo, ele se deu bem na vida, é alguém que nasceu num lar onde a família, todo mundo é bem sucedido. Não julgue, porque você não sabe as cicatrizes que essa pessoa traz. Eu não tenho inveja nenhuma e bato palma quando eu vejo um crente vencendo, porque só ele, Deus sabe o quanto ele sofreu para poder estar naquele lugar.
Eu fico feliz quando eu vejo um pai e uma mãe vendo seus filhos crescerem profissionalmente, sonharem, evoluírem, porque só você sabe o preço que você passou, quanto você correu para colocar aquele filho naquele lugar, o quanto você lutou. Então, se alguém não consegue alcançar algo grande, não se inveja, cada um chega no lugar, primeiro que Deus estabeleceu, e segundo que cada um planta aquilo, colhe aquilo que bem planta. José chega numa posição elevada porque ele se manteve fiel. E tem gente que quebra a cara a vida inteira porque escolhe aquilo que não presta e diz assim: nossa, Deus não gosta de mim. Não, querido, é você que está dificultando as coisas de Deus abençoar a sua vida. Começa a obedecer que você vai ver as coisas acontecer. Eu preguei numa campanha evangelista sobre quebra de maldição. E vi um monte de coisa falando: a quebra de maldição é simples. É só você obedecer. Só obedecer. Não, mas eu tenho que dificultar, eu tenho que fazer uma palavra, um negócio para dificultar para os irmãos. Não tem que inventar nada. A Bíblia diz em Deuteronômio que Deus diz: eu coloco diante de você a bênção e a maldição. E ainda diz: escolha a bênção. A pessoa escolhe pelo caminho errado e acha que Deus tem que fazer uma pirotecnia para que tudo dê certo, mesmo ele fazendo coisa errada. Se eu escolho o caminho errado, é visto que eu colherei resultados errados. Mas José está colhendo aquilo que nós andamos dizendo do Senhor, mas ele não provou para isso. Mas quando Deus está no processo da sua vida, não adianta. Lembra de Jó? Jó não fez nada para poder passar o que passou. Mas mesmo assim Deus disse: eu vou provar ele para acreditar. Alguém disse. Cantar é muito bom, pregar é muito bom, mas eu quero ver ser crente na hora que Deus só vai cantar no céu. Por isso que eu olho para você, querido, aí eu falo: Deus tem misericórdia de mim, porque eu não tenho ideia, porque eu tenho gente aqui que está aqui ouvindo aqui, mais crente do que eu, que era para estar aqui com esse microfone, como Deus tem misericórdia de mim. Porque tem gente que às vezes está passando um processo aqui apertado e diz: Deus, eu não tenho nem mais força nem para orar. O negócio está tão difícil para a minha vida que eu não tenho mais força. Eu pego na Bíblia, a Bíblia pesa e não é pecado, não. Está sendo provado. E sentir fraqueza, tristeza, não demonstra que você não é crente, não. Isso demonstra que você é ser humano. Mas mesmo nas suas fraquezas, o Senhor está dizendo: eu não te abandonei, eu não te desamparei, eu estou contigo e vou te dar vitória. Oh, glória a Deus. Para encerrar, querido, a Bíblia diz que José administra todo o momento de período de fartura do Egito. E depois ele administra todo o processo de crise. Essa crise não atinge somente o Egito, mas todo o mundo. Inclusive vai chegar na terra onde estava a sua família. E os seus irmãos têm que ir para o deserto, porque hoje falar que é um grande governador, um grande administrativo, que está ajudando as outras pessoas ao redor do Egito a não morrerem naquela crise. E os seus irmãos vão para lá pegar. Imagine José, quando se depara com seus irmãos, olha para eles e lembra tudo que eles fizeram antes. É interessante que José, quando ele tem os seus dois filhos, o primeiro filho ele coloca o nome de Manassés, que é o quê? Deus me fez esquecer o sofrimento da casa. Quando ele olha para os seus irmãos, vai que eu... Ele lembra de tudo. Deus, ele pode te curar do mal que te fizeram, mas esquecer, não esquece. Deus não faz amnésia a ninguém. O mal que fizeram a José, ele lembra, mas não dói mais, porque ele havia sido sarado.
Eu sei, querido, que tem pessoas aqui que ainda tem mágoas de pessoas que fizeram mal a você. E até hoje talvez você não conseguiu perdoar. Só que Deus está dizendo para você aqui nessa noite: quer evoluir, quer crescer, perdoa. Não é fácil não, presbítero Ricardo, eu sei que não é fácil. Mas Deus está dizendo: enquanto você ficar apegado a isso, você não perdoa, eu não vou poder fazer coisas grandes que eu tenho na sua vida. Me machucaram muito, presbítero Ricardo. Tem ideia do quanto me humilhar, eu sei. Mas Deus está dizendo: libere o perdão, porque quem vai ser sarado não é quem te fez mal, é você. José, quando olha para os seus irmãos, ele lembra de todo o mal que fizeram a ele, mas ele olha agora para onde Deus o colocou. E há momentos, querido, que quando Deus nos exalta, a gente vê aquelas pessoas que nos humilharam lá atrás, a gente diz assim: chegou o momento de eu pagar o que eles fizeram. Deus não te escolheu para ser vingador de ninguém. A Bíblia diz que de Deus é a quem faz justiça é Deus. E às vezes a gente fica assim: Senhor, eu quero que o Senhor desarme daqueles que me feriram. E às vezes eu vou fazer: não, eu vou colocar ele para poder e bater na tua porta para pedir socorro. Foi o que aconteceu, né? Os irmãos dele bateram na porta dele e olhou e disse: Deus, o Senhor prova a fé até o máximo. Eu pensei que nunca mais ia ver eles, mas Deus não apaga o que aconteceu no passado. Há momentos na nossa vida que Deus quer que nós venhamos a consertar as coisas que ficaram sem serem reparadas lá atrás. O tempo pode passar, mas o que precisa ser reparado, Deus sempre vai trazer à tona para você consertar. O que acontece? José faz toda aquela história, se apresenta para o Senhor, não perdoa ele. Aí vem o segundo filho de José, que é um filho dessa campanha maravilhosa, que se chama Efraim. Deus me fez prosperar. Olhe para cá. José não venceu só financeiramente, não. José não venceu só porque Deus colocou ele como o segundo homem mais poderoso do mundo, não, naquela época. José venceu porque ele soube perdoar. Porque José venceu porque ele entendeu que tudo que ele passou era um plano para Deus salvar todo mundo através dele. Uma coisa que eu falei semana passada lá na escola bíblica dominical da nossa igreja, que o que nós passamos hoje a gente não entende, mas é para que outros lá na frente, através da nossa vida, sejam salvos. O que você chora hoje, o que você já chorou até hoje na presença de Deus, é para que outros não venham. Às vezes nós estamos só preocupados com o nosso bem-estar. Mas Deus está dizendo que eu vou fazer com você o processo de aperto que você está passando. Vai fazer você aprender a ter mais intimidade comigo. E vai fazer você também alimentar outros. José salvou todo mundo naquela época, no tempo de crise. E Deus está dizendo para você aqui nessa noite, que eu estou te levantando, mesmo com dores, mesmo com cicatriz, mesmo com ainda problemas para ser resolvido, eu estou levantando você para que outros sejam salvos através da sua vida. A Bíblia diz que José salva toda a sua família. Ele traz toda a sua família para dentro do Egito. Salva todo o seu povo. Se tem uma coisa mais maravilhosa, querido, não é salvar o mundo todo. A melhor coisa que tem é você salvar toda a sua casa. Eu ainda tenho pessoas na minha casa que eu não quero para Jesus. Talvez você tenha pessoas na sua casa que eu não quero para Jesus. Mas através do seu testemunho, da sua fidelidade, Deus vai trazer todos eles. Todas essas mensagens que Deus tem misericórdia de me levar e eu gravo. Sempre meu pai, que Deus libertou da cachaça, sempre fala: não esquece de mandar para mim uma pregação. Ele
Tem um barzinho lá que ele vende cachaça. Ai, paciência. Mas todas as vezes que ele vende cachaça aqui, ó. Leva pra lá, leva esse link aqui da pregação do meu filho, pra deixar abençoar também. Diz assim, ó, acabei de ver essa pregação, muito boa. Mas não fica muito. Então, querido, a sua vida é o que Deus vai usar para que outras pessoas também sejam alcançadas por Deus. Não reclame do processo. Aceite, mesmo do ano chorando, porque no final Deus vai te abençoar. Amém? Aplauda o Senhor. Eu agradeço.